One Punch Man, uma série criada originalmente pelo mangaka que atende pelo pseudônimo de Oni. Posteriormente, devido à crescente popularidade, a série foi refeita em formato de mangá por Yusuke Murata. Nascido em 4 de julho de 1978, Yusuke Murata foi o responsável por ilustrar a versão redesenhada de One Punch Man. Teve uma parceria com Hishiko Minagaki, ilustrando Shield 21, mas talvez ele seja conhecido por seus desenhos intensamente detalhados. Para se tornar um mangaka, Murata se inspirou em Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball. Seus personagens favoritos eram o Rei do Mar Profundo e Boros, por causa do impacto que deixaram no mundo. O personagem menos favorito de Murata é Sweet Mask, então ele o desenha de maneira mais elegante possível para que ele goste um pouco mais do personagem. Saitama é o principal protagonista da série One Punch Man. Ele é atualmente o ser mais poderoso do universo. Ele enfrenta uma grande tristeza, já que agora ele é muito poderoso para obter qualquer emoção em batalha, pois não encontra um oponente à altura. Inicialmente era apenas um herói por diversão. Mais tarde, ele se registra para ser um herói profissional na Associação de Heróis. A Associação de Heróis batiza ele com o codinome de Careca de Capa. Ele é um homem careca de aparência comum, com um físico magro, mas bem definido e de altura e pesos médio. Ele costumava ter o cabelo preto e curto, mas perdeu devido ao regime e pelo seu treinamento puxado. O traje de herói dele consiste em um macacão amarelo e um cinto preto com uma fivela dourada redonda. Ele também usa luvas e botas vermelhas, e para finalizar ele usa uma capa branca. Antes de se tornar um herói, ele era um assalariado médio e inicialmente não parecia interessado em nada. Embora se tornar um herói sempre tinha sido seu sonho. Ele costumava ficar frustrado com a sociedade e não tinha muito interesse em nada. Devido ao seu grande poder e por ser praticamente indestrutível, Saitama é uma pessoa indiferente. Mesmo os inimigos mais poderosos não representam nenhum desafio para ele, então ele não leva seu trabalho de herói a sério, e vive atrás de um oponente à altura para testar sua força. A falta de oponentes à altura o levou a sofrer de uma crise existencial e ele afirma que a sua capacidade de sentir quaisquer emoções diminuiu bastante. A combinação de sua atitude, poder imparável e aparência inexpressiva muitas vezes faz com que suas batalhas se tornem sem graça. Saitama geralmente permite que seus oponentes falem sobre seus motivos e se fortaleçam em suas formas mais fortes, antes de destruí-los com um único soco. No dia a dia ele costuma ser bastante relaxado, jogando videogame, lendo mangá ou saindo para passear. Gosta de comidas simples e costuma frequentar barracas de comidas ao invés de ir a restaurantes ou cozinhar em casa. Ele não se importa se as pessoas o insultam, e ele geralmente as ignora e diz que elas precisam de um hobby. O que pode deixar ele um pouco incomodado é em relação à sua falta de cabelo. Ele não gostou do nome de herói que deram a ele, pois prefere ser chamado pelo seu nome. Ele pode ficar com raiva quando perde para alguém no videogame. Ele também ficará furioso se alguém mexer em sua comida ou quebrar a sua casa, pois ele matou o monstro por ter batido no telhado de seu apartamento. Saitama ficou chocado quando percebeu que ninguém o conhecia apesar de suas conquistas. Isso fez ele ficar curioso para saber por que não tem fãs. Essa reação demonstra que, embora ele não esteja necessariamente no trabalho de herói pela fama, ele certamente não se opõe a isso. Sob a superfície, Saitama é muito mais complexo do que sua aparência e atitude sugerem. Embora tenha tirado nota baixa na parte escrita do exame de heróis, ele não tem pouco conhecimento assim sobre as coisas. Na verdade, ele é muito observador e tem alta consciência tática. A origem de sua força é misteriosa. Embora ele diga a todos que obteve seu incrível poder por meio de um treinamento físico, ninguém acredita nele. Seu treino consiste em 100 flexões, abdominais e agachamentos diários, além de correr 10 km todo dia. Ele alcançou algum nível de força sobre-humana ao longo de 1 ano e meio. Este treinamento foi tão intenso para ele que às vezes ele sentiu que poderia morrer, e afirma que foi o que fez com que todo o seu cabelo caísse. Como ele não possui a capacidade de voar, ele é recompensado por sua imensa força nas pernas, permitindo que ele pule alturas e distâncias tremendas em alta velocidade. Ele pode direcionar seu poder na forma de uma enorme onda de choque em seus socos. Ele mostrou isso destruindo uma montanha.
Ele possui velocidade e reflexos incomparáveis. Até agora, nenhum outro personagem mostrou ser mais rápido do que ele. Sua velocidade é tão impressionante que ele pode até ultrapassar o Flash, um herói da classe S conhecido por sua velocidade extraordinária. A velocidade de Saitama permite que ele crie pós-imagem de si mesmo. Ele consegue esse feito até que seu alvo seja completamente destruído. Ele é capaz de correr em alta velocidade através do oceano, sem entrar na superfície da água. Ele nunca precisou descansar ao lutar contra um inimigo e nunca demonstrou sinais de fadiga. Ele possui uma audição incrivelmente aguçada, sendo capaz de captar várias conversas de espectadores a uma boa distância. Ele possui resistência e durabilidades incomparáveis. Ele pode suportar golpes de seres extremamente poderosos. Na verdade, nenhum personagem conseguiu machucar ele fisicamente. Pouco se sabe sobre a identidade de Blast, mas uma das teorias mais comentadas é que Blast seria o pai de Saitama, já que Blast é considerado o herói mais forte e também o número 1 no ranking de heróis classe S. Há uma teoria de que ele teria injetado em seu corpo uma célula de monstro super poderosa. Porém, sabemos que quem usa essa célula geralmente se transforma em monstro. Só que pelo fato dele não ter se transformado em monstro, pode ser que seu corpo consiga absorver essas células com grande facilidade. Assim, ele não se transformaria em um monstro. Muitos dizem que a origem de seus poderes possam ter vindo de seres de outras galáxias. Boros é o exemplo de que existem criaturas superpoderosas por todo o universo. Seus poderes podem ter vindo de um deus, pois ao longo da história, outros personagens poderosos disseram que ganharam seus poderes através de um ser celestial chamado de Deus. Alguns dizem que Saitama pode ser a reencarnação de um deus, mas que só iria conseguir assumir sua forma mais poderosa através de um treinamento bastante rígido, para assim liberar seu poder e se tornar o ser mais forte do universo. Por último, ele teria um limitador, onde já foi falado pelo Dr. Genos que talvez seja por isso que ele se tornou tão forte assim, pelo fato de ter liberado seu limitador, pois o mesmo doutor disse que todos os seres humanos e monstros têm um limite de força. Será que ele possui algum tipo de fraqueza? Pois vimos que ele já lutou com vários tipos de oponentes e recebeu muitos tipos de ataques diferentes, mas nenhum desses ataques mostrou algum tipo de dano ao herói. Uma das teorias criadas pelos fãs é quando ele lutou contra o Boros. Assim que o vilão mandou ele para o espaço, ele teve que segurar o fôlego prendendo a respiração para poder voltar à Terra, mostrando que talvez isso seja uma limitação e podendo ser considerado como uma fraqueza. Sua comida favorita é panela quente, uma comida típica do Japão. O seu número de perfil como herói é o número 03402. Ele prefere roupas casuais como chinelos, porque são mais fáceis de trocar caso uma batalha possa acontecer. O nome de Saitama provavelmente é derivado da prefeitura de Saitama, localizada no Japão. Antes de se tornar um herói, Saitama trabalhava meio período em uma loja de conveniência. Ele também costumava trabalhar em festivais em meio período quando era mais jovem. Apesar de seus reflexos e velocidade, ele tem uma dificuldade enorme para esmagar um simples mosquito. Ele ainda continua com a sua rotina de exercícios e treinamentos. E por fim, Murata especula que o limitador não é o segredo da força de Saitama.